Vamos agora navegar pelas águas do Nilo e desvendar a história de uma das civilizações mais duradouras, enigmáticas e influentes da história humana, o Império Egípcio. A dádiva eterna do Nilo. Nas margens de um rio serpenteante que rasga o maior deserto do mundo, floresceu uma civilização que parecia desafiar o próprio tempo. O Egito, conhecido por seus habitantes como Kemet, a Terra Negra, ergueu-se do lodo fértil deixado pelas inundações anuais do Nilo, um milagre de regularidade e abundância que moldou sua visão de mundo, sua religião e seu destino. Por 3 milênios, enquanto impérios nasciam e morriam ao seu redor, o Egito permaneceu, um monólito de tradição e poder, governado por faraós que eram deuses na terra. Sua história não está escrita apenas em papiros frágeis, mas gravada em hieróglifos na face de templos colossais, selada dentro de pirâmides que arranham o céu e sussurrada pelos rostos dourados de seus reis mortos. Para os gregos, era a terra de uma sabedoria antiga e misteriosa. Para os hebreus, foi a casa da servidão e o palco de uma libertação divina. Para nós, o Egito é o arquétipo da imortalidade, um testamento espetacular da capacidade humana de criar ordem a partir do caos e de buscar a eternidade em meio à transitoriedade da vida. O ciclo de reinos e a busca pela eternidade. A longa história do Egito é tradicionalmente dividida pelos historiadores em 3 grandes períodos de esplendor: o Reino Antigo, o Médio e o Novo, separados por períodos intermediários de instabilidade. O Reino Antigo, c. 2686-2681 a.C., a Era das Pirâmides. A história do Egito unificado começa por volta de 300 a.C., com um rei lendário chamado Menes, ou Narmer, que juntou o Alto Egito, o Vale ao sul, e o Baixo Egito, o Delta ao norte, em um único reino. Foi durante o Reino Antigo, porém, que a civilização egípcia definiu suas características mais icônicas. Este foi o tempo da autoridade centralizada absoluta na figura do faraó, que não era apenas um rei, mas a encarnação do deus Horus na Terra. Essa divindade do rei encontrou sua expressão máxima na arquitetura funerária. O arquiteto Imhotep, servindo ao faraó Djoser, concebeu a primeira estrutura monumental de pedra do mundo, a Pirâmide de Degraus de Saqqara. Essa inovação abriu caminho para as maravilhas que se seguiriam. Na 4ª dinastia, os faraós Quéops, Quefren e Miquerinos construíram as grandes pirâmides de Gizé, monumentos de uma precisão matemática e de uma engenharia tão espantosas que ainda hoje geram debates. As pirâmides não eram meros túmulos, eram máquinas de ressurreição, projetadas para garantir a jornada segura do faraó para a vida após a morte, onde ele se juntaria aos deuses. Os textos das pirâmides, gravados nas câmaras internas, são a mais antiga coleção de escritos religiosos do mundo, contendo feitiços e hinos para guiar o rei na sua jornada pelo além. A sociedade era rigidamente estratificada, com o faraó no topo, seguido por vizires, sacerdotes, escribas, artesãos e, na base, a vasta população de agricultores cujo trabalho sustentava todo o sistema. O conceito de Ma'at, a ordem cósmica, a verdade, o equilíbrio e a justiça, era o princípio fundamental que todos, inclusive o faraó, deveriam manter. O Reino Médio, c. 2055, 1650 a.C. Renascimento e reflexão. Após um período de caos, o Egito foi reunificado por Mentuhotep II, dando início ao Reino Médio. Esta era é vista como uma idade de ouro cultural. A capital foi movida para Tebas, e o deus local, Amon, começou sua ascensão, sendo fundido com o deus Sol-Ra para se tornar Amon-Ra, o rei dos deuses. A literatura floresceu com obras de profunda reflexão e pessimismo, talvez um reflexo da instabilidade anterior. Textos como O Diálogo de um Homem com Sua Alma exploram questões de suicídio e o sentido da vida, mostrando uma complexidade psicológica notável. A arte se tornou mais realista, com estátuas de faraós, como as de Sesostris III, que exibem expressões de preocupação e o peso do poder, em contraste com a serenidade divina do Reino Antigo. Foi também um período de expansão, especialmente para o sul, na Núbia, a terra de Cuxi, rica em ouro, consolidando o controle egípcio sobre essa região vital. No entanto, o Reino Médio terminou com a infiltração e eventual dominação do delta do Nilo pelos Hicsos, um povo de origem asiática que introduziu no Egito novas tecnologias militares, como o cavalo e a biga de guerra.
O Reino Novo, c. 1550-1070 a.C. A Era do Império. A expulsão dos Hyksos por faraós tebanos marcou o início do período mais glorioso e expansionista do Egito. O Reino Novo foi a Era do Império e dos faraós guerreiros. Tendo aprendido a lição da invasão, os egípcios adotaram uma política externa agressiva para criar uma zona de proteção. Hatshepsut, uma das poucas mulheres a governar como faraó, inicialmente reinou como regente, mas logo assumiu plenos poderes, sendo frequentemente retratada com os atributos masculinos da realeza, incluindo uma barba falsa. Seu reinado foi marcado mais pela paz e por expedições comerciais, como a famosa viagem à terra de Punt, possivelmente a moderna Eritreia ou Somália. Seu sucessor, Thutmose III, foi o Napoleão do Egito. Ele liderou inúmeras campanhas militares na Síria e na Palestina, expandindo as fronteiras do império até o rio Eufrates e consolidando o domínio egípcio sobre o Levante. As paredes dos templos de Karnak, em Tebas, registram vividamente suas vitórias e os vastos tributos que fluíam para os cofres de Amon. Este é o contexto mais provável para a presença de povos semíticos no Egito, como descrito na Bíblia. A história de José, que ascendeu a uma alta posição no governo egípcio, reflete um período em que estrangeiros podiam, de fato, alcançar o poder. A narrativa da opressão e da escravidão dos israelitas, conforme descrito no livro do Êxodo, se encaixa na prática do Reino Novo de usar prisioneiros de guerra e populações subjugadas em projetos de construção massivos. Embora não haja evidências arqueológicas egípcias diretas do Êxodo, muitos historiadores associam o faraó da opressão a Ramessés II, c. 1279-1213 a.C. Ramessés II, ou Ramessés, o Grande, foi o maior construtor da história egípcia. Ele reinou por 67 anos, enchendo o Egito de monumentos colossais como os templos de Abu Simbel e o Salão Hipostilo de Karnak. Sua batalha mais famosa, a Batalha de Kadesh contra o Império Hitita, foi extensivamente documentada em relevos de templos. Embora ele a tenha retratado como uma vitória esmagadora, registros hititas mostram que foi mais um impasse, que eventualmente levou ao primeiro tratado de paz conhecido da história. O Reino Novo também testemunhou a revolução religiosa de Akhenaton. Ele abandonou o panteão tradicional para adorar um único deus, Aton, o disco solar. Moveu a capital para uma nova cidade, Akhetaton, Amarna, e promoveu um estilo artístico naturalista radicalmente diferente. Essa heresia monoteísta não sobreviveu a ele. Seu sucessor, o jovem Tutankhamon, restaurou o culto a Amon e o poder do clero tebano. A descoberta de sua tumba quase intacta em 1922 por Howard Carter revelou o esplendor inimaginável da riqueza faraônica. A vida após a morte era a preocupação central da religião egípcia. O Livro dos Mortos, uma coleção de feitiços e instruções em papiro, guiava a alma, o Ka e o Ba, através dos perigos do submundo. O clímax era a pesagem do coração, onde o coração do falecido era pesado contra a pena de Ma'at. Se fosse mais leve, a alma alcançaria a vida eterna. Se fosse pesado de pecados, seria devorado pela deusa Amit. A mumificação era essencial para preservar o corpo, permitindo que a alma o reconhecesse e o usasse no além. O eco da eternidade. Após o Reino Novo, o Egito entrou em um longo período de declínio, sendo dominado por líbios, núbios, assírios, persas, gregos, sob a dinastia ptolomaica, iniciada pelo general de Alexandre e terminando com Cleópatra, e finalmente pelos romanos. No entanto, mesmo sob domínio estrangeiro, sua cultura provou ser incrivelmente resiliente. O legado do Império Egípcio é monumental em todos os sentidos. Suas pirâmides e templos continuam a ser algumas das estruturas mais impressionantes já construídas pela humanidade. Sua arte e iconografia são instantaneamente reconhecíveis em todo o mundo. Eles nos deixaram um dos primeiros sistemas de escrita, os hieróglifos, e avançaram significativamente em campos como medicina, matemática e astronomia, desenvolvendo um calendário solar de 365 dias, que é a base do nosso. Mais profundamente, o Egito nos deixou um testemunho poderoso sobre a busca humana por significado e permanência. Em um mundo de ciclos previsíveis, regido pelo rio e pelo sol, eles conceberam uma civilização estável que durou milênios
e dedicaram sua imensa riqueza e engenhosidade a um único e grande objetivo: vencer a morte. A civilização dos faraós pode ter desaparecido, mas sua busca pela eternidade lhes garantiu uma forma de imortalidade que eles jamais poderiam ter previsto, vivendo para sempre na imaginação e na admiração do mundo. Se você tem gostado dos nossos vídeos, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe nosso conteúdo. Até a próxima!